Olá, eu sou a doutora Luan, sou médica, especialista em clínica médica e responsável técnica da clínica Abrace. E hoje no vídeo eu queria falar sobre as máscaras. Nós temos visto que em vários lugares do país, no país como um todo, as pessoas têm adotado cada vez mais o uso de máscaras e a gente queria esclarecer através desse vídeo quando usar, como retirar, e nós vamos fazer um vídeo posterior de como lavar as máscaras que são reutilizáveis. Então, a gente percebe que o coronavírus veio e trouxe para nós uma realidade muito diferente, né, das outras doenças que a gente já conhecia, inclusive das doenças respiratórias. Quando a gente pega coronavírus, quando alguém tem contato com o vírus, ele pode ser assintomático a partir do 5º dia, de 5 até 14 dias. Então, uma pessoa que já está transmitindo o vírus, mas ainda não manifestou sintomas. Daí vem a indicação do uso das máscaras. Existem 3 tipos diferentes de máscara, que são a máscara cirúrgica, que é uma máscara que tem 3 camadas, que ela tem, a indicação é o uso hospitalar, e a máscara N95 ou PFF2, que tem também para partículas menores, que também é de uso exclusivo hospitalar, e a máscara que é de tecido, que são as máscaras caseiras, reutilizáveis. Inicialmente, o que eu queria conversar era sobre essas 2 que são de uso hospitalar, para que a gente tenha consciência de que o setor hospitalar necessita dessas máscaras. Então, quando a gente as adquire, não trabalhando na área da saúde, não utilizando dentro dos hospitais, a gente está retirando do mercado o número, está reduzindo no mercado o número dessas máscaras. E os profissionais que de fato precisarão, que vão lidar com os pacientes que estão de fato comprovadamente com coronavírus ou outras doenças respiratórias para as quais elas são necessárias, esses profissionais correm o risco de não ter essas máscaras para o uso deles. Então, são as máscaras que não estão indicadas para um uso na rua, para quando você vai sair, dar uma volta, sair de casa, ok? Ir ao médico. Por que é que a gente vai... por que é importante o uso das máscaras? Ele é importante porque ele vai ser uma barreira para a saída de partículas de saliva, quando a gente espirra. Então a máscara é uma barreira, ela não é 100% eficaz. Ela tem que estar associada ao isolamento social, ao distanciamento entre as pessoas quando você vai sair na rua e conviver, seguir o distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra, e também associada à lavagem das mãos frequente, com a maior frequência que a gente conseguir. Isoladamente, ela não vai evitar que você seja contaminado pelo coronavírus. Então vamos lá. A máscara lavável, ela tem especificações nos sites da OMS, do Ministério da Saúde, mostra quais são as especificações para que ela seja feita. O ideal é que ela tenha 2 camadas, assim como essa aqui. Eu não sei se dá para ver, mas que seja de algodão. Existem outros tecidos também que são preconizados, que podem ser feitos, mas em 2013 foi feito um estudo em que eles fizeram um teste com vários tipos de tecidos. Na época do H1N1, que a gente teve um aumento de casos também no mundo, e eles perceberam que tecidos de camiseta, que eram 100% algodão, representavam menos desconforto ao respirar pela passagem do ar e também mais eficácia em relação a não permitir que entrem partículas virais. Uma informação essencial sobre as máscaras reutilizáveis: elas são de uso individual. Ainda que seja marido, esposa, irmão e irmã, pessoas que vivam na mesma casa, as máscaras não poderão ser compartilhadas. E a média de máscaras suficientes para cada pessoa é uma média de 6, entre 6 e 10 máscaras. Nós vamos utilizar as máscaras por 2 horas, no máximo. Então, dentro de casa, não tem necessidade que essa máscara seja utilizada. Ao sair, ela deve ser utilizada. Para colocar a máscara, eu vou manusear sempre a máscara pelos elásticos, nunca pegar nessa parte da frente e evitar pegar também na parte de dentro, porque a nossa mão pode estar contaminada e contaminar a parte em que nós vamos colocar o nosso rosto, a boca e o nariz. Sempre antes de colocar a máscara, é preciso ser realizada a lavagem das mãos do jeito adequado. Então, para colocar a máscara, eu manuseio os elásticos, cubro sempre tanto a boca quanto o nariz. Como é que eu não posso usar a máscara? Não posso usar a máscara na ponta do meu nariz, cobrindo parcialmente.
Eu não posso usar a máscara com o nariz destampado e eu não posso usar a máscara dessa maneira. Eu vejo muitas pessoas que se cansam da máscara e colocam abaixo do queixo. Dessa maneira, a máscara está contaminada. Então, se eu estiver de máscara e colocar a mão na frente dela, provavelmente eu vou ter contaminado a minha mão. É necessário que eu lave as mãos imediatamente para que depois eu faça qualquer outra coisa ou toque qualquer outra coisa. As máscaras devem ficar, então, no nosso rosto por 2 horas ou até que elas fiquem úmidas. Quando a máscara estiver úmida, a gente precisa retirá-la. Como é que eu vou fazer o ajuste dessa máscara? Eu posso tocar nessa região, que é a região do nariz, e nessa região de baixo. E logo depois também lavar as minhas mãos. Para retirar a máscara, eu vou manuseá-la de novo pelo elástico. Eu não pego na frente nem atrás. As máscaras de algodão, elas têm uma durabilidade grande, então dá pra gente lavar várias vezes. Quando você perceber que o tecido dela já tá ficando puído ou abrindo ficando mais aberto, mais gasto, tá na hora de jogar fora, desprezar essa máscara e adquirir uma nova. Então, preferencialmente, nós, como pessoas que não trabalhamos em hospitais, vamos utilizar as máscaras de tecido, que podem ser adquiridas ou feitas em casa. Mas se em algum momento a gente utilizar a máscara cirúrgica, existe uma maneira adequada de descartá-las. As indicações são as mesmas no manuseio, onde pegar, onde não pegar, quando for colocar também lavar as mãos, quando retirar também lavar as mãos, mas a máscara cirúrgica ela é descartável. Então assim que você retirar a sua máscara cirúrgica, você não pode jogar em qualquer lixo da sua casa ou da rua. O ideal é que ela é uma máscara contaminada, então o ideal é que a gente coloque num saquinho plástico, enrole e aí sim descarte no lixo comum. Assim que eu retirar a minha máscara reutilizável, máscara de pano, o ideal é que ela seja guardada num plástico que esteja limpo e que seja transportada nesse plástico. Pode ser um ziplock ou uma sacola plástica de fato, em que a gente amarre até que a gente vá para casa e possa lavar essa máscara. E uma coisa muito importante, cada um lava a sua máscara. Nada de juntar as máscaras todas numa lavada só, ok?